Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou o professor de arte Roberval Carvalho. Bem-vindos a mais uma aula e nesta aula nós iremos falar sobre construção dos instrumentos musicais ao longo da história. O nosso objetivo hoje é apresentar um panorama histórico sobre a evolução da orquestra desde a Grécia Antiga, compreender o que é uma orquestra e como ela se organiza. Quando falamos em música, logo lembramos dos instrumentos musicais. E por que será que lembramos deles? Porque são eles que nos auxiliam nas composições musicais. Nós utilizamos os instrumentos musicais para produzir os sons. Os instrumentos musicais possuem uma classificação e, em relação aos instrumentos utilizados nas orquestras clássicas, românticas e modernas, existem as seguintes famílias, ou naipes, se você preferir. Nelas temos as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. O que significa orquestra? No teatro, indicava na Grécia Antiga o espaço semicircular em frente ao palco onde o coro cantava. Então, esta área semicircular logo abaixo da plateia era conhecida como orquestra. Curioso fato de que talvez você esteja questionando, mas orquestra não é um monte de músicos reunidos tocando cada um seu instrumento musical? Pois é. Mas antes de chegarmos ao nome orquestra, denominando um grupo de músicas, o termo orquestra era utilizado de outras maneiras. E aqui, este espaço semicircular, aonde dançavam os artistas na Grécia Antiga. Então, orquestra na Grécia Antiga significava lugar de dançar. Para ver se você compreendeu um pouco da nossa explicação, vamos ao nosso primeiro quiz. Ao longo da história, o termo orquestra é atribuído diferentes significados. Na Grécia Antiga, como era conhecido o espaço chamado orquestra num teatro? Pense e eu já volto.
Será que você acertou a resposta? Vamos lá? Na Grécia Antiga, como era conhecido o espaço chamado orquestra num teatro? A. Lugar de dançar. B. Lugar de ficar com os músicos e seus instrumentos. C. Nome atribuído a um grupo de músicos. Claro que, para quem respondeu a alternativa A, acertou em cheio. Na Grécia Antiga, a orquestra era um nome que se dava ao espaço aonde os dançarinos, os artistas da época dançavam. Já na França do século XVII, o nome orquestra definia o local em frente ao palco onde ficavam os músicos e seus instrumentos para acompanhar as óperas. Já na França do século XVII, muitos séculos e anos depois, ao termo orquestra era aderido a ideia de que era o local onde ficavam os músicos executando as suas composições em frente ao palco. Nessa figura nós vemos aqui, os músicos bem à frente da plateia, antes do palco, executando as suas composições. No início do século XVIII, o termo passou a ser utilizado para designar o grupo de executantes de música. E é aqui que a nossa aula começa a ficar interessante. No ano de 1600, do ano de 1600 ao ano de 1750, surge um movimento chamado Barroco. E é ali que os músicos entram em contradição. Porque até 1600 não haviam músicas escritas para instrumentos musicais. Era valorizado a voz. E é aí que os músicos começam a questionar a escrita para instrumentos musicais. Querem dar voz ao instrumento musical, valorizar a sonoridade produzida pelo instrumento. Durante o ano do período de 1600 a 1750, momento em que surgem as óperas, o termo e a ideia da escrita para a ópera, que os instrumentos musicais vão ganhar voz. Grupos de músicos começam a criar pequenos grupos aonde somente o instrumento musical é tocado. Então, afinal, o que é uma orquestra? É um conjunto de instrumentos diferentes, porém organizados, que são tocados juntos e com mais de um instrumentista executando a música. Lá por volta de 1600, quando esses grupos começam a se organizar, esses músicos começam a se organizar, não exigia um grande número de músicos. Eram em torno de 15, 30, variando, às vezes, dependendo da quantidade de instrumentos. A multiplicidade do instrumento dependia dos colegas que eles tinham ali e dos instrumentos que eles tocavam. Orquestra. O termo orquestra tem origem na Grécia Antiga, mas desde esse período até meados do século XV, pode-se dizer que as apresentações musicais eram performadas por pequenos grupos para entreter a realeza e a nobreza da Idade Média. Durante a Idade Média, a arte, como até hoje, nunca foi um instrumento, uma ciência tão valorizada ou tão apreciada por questões de, muitas vezes, aproximação com a ideia do trabalho artístico. No caso dos músicos na Idade Média, o músico não tinha, a música ainda não era tido como algo importante, tão importante a ponto de ser considerado uma profissão remunerada, e os músicos então eram contratados pela nobreza e a realeza para entreterem as festas cerimoniais, reuniões particulares. A orquestra sinfônica ou filarmônica, como conhecemos atualmente, tem as suas origens somente no período renascentista. A primeira fase, chamada de orquestra barroca, começou na segunda metade do século XVII e foi bastante influenciada pelos italianos.
É no período barroco que a ideia de orquestra começa a se firmar. No entanto, naquele momento, como eu já expliquei aqui, qualquer instrumento que houvesse poderia ser utilizado dentro de uma orquestra. O berço da orquestra sinfônica foi a Europa e o grupo só se firmou quando Cláudio Monteverdi distinguiu a função individual do conjunto de instrumentos. É Cláudio Monteverdi, como nós estamos vendo aqui, que vai distinguir um instrumento, a diferença entre um instrumento sozinho e um instrumento acompanhado de vários outros instrumentos. Ali começa a ficar forte o conceito de orquestra, conjunto de músicos reunidos. Esta distinção reforçou a polifonia, combinação simultânea de vários sons e a produção de gêneros musicais específicos para o conjunto orquestral. Para observar um pouco se você compreendeu o conteúdo até agora explicado, vamos ao nosso próximo quiz. A partir do século XVI, a orquestra sinfônica passa a ser definida como um conjunto de instrumentos musicais com a finalidade de executar gêneros musicais específicos para o conjunto orquestral. Qual o compositor responsável por essa definição? A. Johann Sebastian Bach, B. Wolfgang Amadeus Mozart, C. Cláudio Monteverdi. Pense um pouco e eu já volto. E aí, galera, será que vocês adivinharam a resposta? Vamos conferir? Então, qual o compositor responsável pela definição da orquestra a partir do século XVI? Letra C,
Cláudio Monteverdi, que nasceu em 1567 e faleceu em 1643. Orquestra Sinfônica e Filarmônica. Você já ouviu por aí falar, na televisão principalmente, Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Mas o que significam esses termos? Existe diferenciação entre sinfônico e filarmônico? O termo filarmônico aparece nas orquestras no século XIX para se referir às sociedades de músicos unidos pelo desejo de praticar e apresentar sua arte sem fins lucrativos. O termo filarmônica, que significa amor pela harmonia ou amor pelo saber, então refere-se às orquestras que eram patrocinadas, ok? E o termo sinfônica? Costumava-se aplicar às orquestras administradas como empresas com músicos assalariados e financiamento do Estado. A partir de 1750, quando finda o período do Barroco, os músicos agora começam a ter que procurar por trabalho, porque o período em que a igreja ainda preponderava como dominante na sociedade começa a entrar em declínio e agora os músicos, que antes eram patrocinados pela nobreza e os clérigos da época, começam a perder ganhos e têm que procurar trabalho para sobreviver, ok? E então, o termo sinfônico é aderido àqueles músicos que trabalhavam assalariados. Isso fica mais forte a partir de 1750. Mas sinfonia, professor, essa palavra vem de onde? Vem de onde? Haydn é o pai da sinfonia, é um compositor que criou as estruturas básicas para uma orquestra sinfônica, estabeleceu as estruturas básicas e foi Mozart que, além de seguir as estruturas básicas, também ele cuida do equilíbrio da orquestra, mas é Beethoven que, além de seguir o pai da sinfonia, seguindo as estruturas básicas, também agrega novos instrumentos à orquestra, dando a ela proporções monumentais. E Beethoven também é conhecido como o responsável pela grandiosidade deste gênero musical. Legal, não é? E o maestro, professor? O que é o maestro? Já ouvi falar que numa orquestra tem o maestro. Qual a função do maestro então, pessoal? O maestro é o profissional responsável por reger ou conduzir trabalhos musicais, dando unidade a um grande contingente de sons instrumentais ou vocais. O maestro tem a responsabilidade de não deixar que a dinâmica musical se perca quando executada em conjunto, seguindo sempre a métrica musical. Pessoal, a orquestra, então, quando surge, ela surge com um número de 15 a 30 músicos e vai aumentando a numerosidade dos músicos incorporados à orquestra. E como que essa orquestra fica grande? Um dos fatores responsáveis é o crescimento dos teatros, que na antiguidade eram menores e à medida que vão ficando maiores, é preciso um número maior de instrumentos para atingir a plateia, como também aumentar a variedade de ressignificações sonoras numa orquestra. Para ver se você compreendeu o que é um maestro, nós vamos agora ao nosso terceiro quiz de hoje. Qual a função do maestro em uma orquestra? A. Tem a responsabilidade de deixar os músicos tocarem como quiser. B. É responsável por reger ou conduzir os trabalhos musicais. C. É responsável pela venda dos ingressos. Pense um pouco e eu já volto.
E aí, galera, será que você acertou? Vamos à resposta? A função do maestro em uma orquestra, então, é responsável por reger ou conduzir os trabalhos musicais. É ele quem organiza toda a dinâmica musical durante a execução da sinfonia, da composição na orquestra. Pessoal, antes de terminar, eu quero dizer a vocês que existiu um compositor alemão chamado Richard Wagner que criou uma técnica musical chamada Leitmotiv. Mas o que significa isso, professor? É uma técnica designada a um personagem nas óperas que Wagner escrevia. Toda vez que aquele personagem entrava em cena, ou antes de entrar, tocava sempre a mesma música para que o espectador compreendesse, fulano vai entrar em cena, ou enquanto ele estava em cena, tocava aquela música para que ele criasse uma identidade musical do personagem, reforçasse o personagem. Nos dias atuais, o cinema se apropriou muito dessa ideia. Como exemplo, nós temos grandes filmes como Indiana Jones, e entre outras experiências. O meu preferido... Fica a dica. Nessa aula estudamos a história da orquestra desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Vimos como ela é composta e como se dá a organização para a sua execução. Nesta aula nós vimos a história dos instrumentos musicais. Eu espero que você tenha gostado e até breve.